Vai falar assim no 115, ó. Segundo a antiga tradição, podemos distinguir dois sentidos da Escritura. Quantos são? Quantos sentidos? Dois. O sentido literal e o sentido espiritual. Aí vai falar aqui, o sentido espiritual é subdividido, né? Em sentido alegórico, moral e anagógico. Então, só são dois sentidos, mas um deles é subdividido em três, que é o espiritual. O sentido literal é o expresso pelas palavras da Escritura e descoberto pela exegese segundo as regras da justa interpretação. Isso é Santo Tomás que fala. Então, o que seria o sentido literal? Cada livro da Bíblia tem um gênero literário. Por exemplo, tem livros que são mais poéticos, tem livros que são proféticos, tem livros que são apocalípticos, tipo o livro de Daniel e o livro do Apocalipse. E tem alguns outros trechos da Bíblia que são apocalípticos. É uma revelação de algo, ou do futuro, ou revelação de forma diferente, né? Então, e tem outros gêneros literários além desse. Os evangelhos é um tipo de gênero literário, que foi inaugurado pelos próprios evangelhos, ele é único, né? É um tipo de gênero literário. As epístolas, que é as cartas, né? Não vamos dizer epistola, né? A epístola de São Paulo, dizer que ele andava armado com a pistola, né? Não pode, né? A epístola, as cartas, é um gênero literário. As cartas católicas é um gênero literário, que é de cartas, né? E tem vários outros tipos de gêneros literários. O gênero da novela, que chama. Tem novela na Bíblia, né? É um gênero literário. Não é novela que a gente entende, não. Porque a novela, a palavra novela quer dizer o novelo, quer dizer algo que está sendo desenrolado, uma história que está sendo desenvolvida ali, sendo contada, né? E preenchendo ali o imaginário. Eu brinco que novela é nó e vela, mas só brincando, não é assim o sentido não, né? É a novela no sentido hoje ruim, né? Então, o sentido literal, você tem que pegar um texto e examiná-lo profundamente. Tipo, na letra, ele foi escrito em hebraico, esse texto foi em grego. Qual era o contexto cultural? Qual era o contexto geográfico? Qual era o tipo de economia da época? O que o autor quis dizer? Para que público foi referido? De forma é bem aprofundada a coisa, entenderam? Um exemplo. É mais fácil um camelo entrar por um buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. É uma forma semita de se expressar entre os judeus, né, os povos semíticos, né? O povo ali mais do Oriente se expressa de uma forma com hipérboles, com exageros, a forma de falar. A hipérbole é um recurso linguístico chamado exagero. É exagero no sentido bom, tá usando porque quer aquilo, entendeu? Um hipérbole, né? Aumentando. Esse menino come como um boi, né? A pessoa come como um boi? Não. Esse menino é forte como um leão, exemplo, né? Então, a hipérbole. Alguns defendem que esse camelo, de fato, era um camelo e uma agulha, que a gente entende agulha mesmo. Outros defendem que não. Esse camelo era, por exemplo, de fato o camelo, mas o buraco da agulha era um local onde passavam as ovelhas. Então, para um camelo passar ali, ele tinha que praticamente se quebrar todo para poder passar no local que uma ovelha passa, naquela agulha da ovelha, né? Outros defendem que não. O camelo seria a corda, uma corda bem grossa dos navios. E no caso, a agulha seria a agulha do navio ali, aquele buraco da agulha do navio, onde colocar aquela corda grossa. Então, tem várias interpretações. Aí aqui a exegese vai trabalhando para saber qual é o sentido mais próximo do que foi dito. Vocês estão entendendo? Que, por exemplo, uma pessoa que é herege, ela pode distorcer a coisa. Não, aqui Deus está falando que os ricos é contra os pobres. Não pode ser rico. Não está falando isso. Alguém que entende a Bíblia errado ou quer entender errado, pode entender de uma forma totalmente complicada aí, um texto desse. Aí existe uma diferença entre o sentido literal
que é o que o texto quer dizer em si. E existe uma diferença do sentido fundamentalista, que é isso que a gente não usa. O fundamentalismo é o que eu já citei para vocês uma vez aqui, eu acho. Eu ia para o Formoso, aí estava no caminho do Lagamar. Aí quando eu ia descendo, a pessoa ia descendo da Topic, aí eu passando uma cobra, aí a mulher quis matar a cobra, ficou com medo, quis pegar ali um pau para matar a cobra. Aí o diácono da igreja Assembleia de Deus falou, viu, isso é profético, Gênesis 3,15. A mulher será inimiga da serpente. Aí ninguém sabe como é que o cérebro fica dentro da cabeça da pessoa, entendeu? Totalmente, é um fundamentalismo. Foi ao pé da letra. Aqui é literal? Não, é um fundamentalismo. Você pega a letra e engessa ela. Mas pergunta-se quando ele escuta de Jesus, se ele te leva a pecar, arranca ele? Se ele faz isso? Não faz. Entenderam? Então, o sentido literal, ele não vai pedir coisas absurdas de nós, não. Coisa que nos destrua, coisas insanas. Então, pronto, agora a profecia lá é uma guerra entre as cobras e as mulheres. Coisa sem sentido. Tem sentido espiritual? Tem sentido... É lógico isso? Não. É um fundamentalismo, entenderam? Pronto. Mateus 6... É o que a gente vai usar daqui a pouco, Mateus 6,6. Quem trouxe o Bíblia daqui a pouco já prepara para esse ponto, né? Aí o sentido literal é nesse sentido, né? É expresso pelas palavras da Escritura e descoberto pela exegese segundo as regras da justa interpretação. Aí o sentido espiritual vai dizer assim, diga comigo, graças à unidade do desígnio de Deus, não só o texto da Escritura, mas também as realidades e acontecimentos de que fala podem ser sinais. Aí um dos sentidos espirituais aqui, ó, o sentido alegórico. Aí vai dizer, podemos adquirir uma compreensão mais profunda dos acontecimentos, reconhecendo o seu significado em Cristo. Por exemplo, a travessia do Mar Vermelho. Ele é um sinal da vitória de Cristo, como também é o batismo, como também do batismo. Ou seja, a passagem do Mar Vermelho é uma alegoria apontando para o que é o batismo e para o que é a vitória de Cristo na cruz. Por exemplo, quem é que usa isso? Isso aqui é uma leitura cristológica da Bíblia. Por exemplo, Jesus, quando ele está andando com os discípulos de Emaús, ele se aproxima deles, eles estão tristes, abatidos, né? E pergunta o que eles estão falando. Jesus sabia o que eles estavam falando, sim ou não? Sabia. Mas ele vai de forma estratégica ali. Vocês falam de quê? Tu és o único forasteiro em Israel que não sabe o que aconteceu com Jesus o Nazareno, homem rico em poder e milagres, né, que fez o bem, começa a falar de Jesus. Aí diz que ele foi morto, mais umas mulheres diz que ele ressuscitou, e começam a mostrar que não acreditavam na ressurreição, estavam ali muito abatidos, né? E Jesus começa a explicar para eles os livros de Moisés, que seriam os 5 primeiros livros, né? Pentateuco, os Salmos, os profetas, e vai falar o texto que Jesus falava do Antigo Testamento ali, aonde falava dele. E como é que Jesus vai falar no Antigo Testamento de onde fala dele? É porque toda a Escritura, de algum modo, fala de Cristo. Ou de Cristo, ou de algo que tem a ver com Cristo. Exemplo, quando fala da árvore no meio do jardim, essa árvore é quem? É a cruz de Cristo. A árvore, está falando de árvore? Sim. Mas essa árvore aponta para uma outra árvore, que é a árvore da cruz. Entenderam? Tinha um fruto lá que era o fruto da árvore da vida. E quem é esse fruto? Quem é também essa árvore da vida ao mesmo tempo? É a cruz, mas também é o próprio Jesus, a árvore da vida, que se dá em alimento
a nós. Estão entendendo? Sim? Ou é difícil? É porque, olha aí como é que a gente sabe. A gente sabe porque os santos ensinaram, a gente sabe porque a própria Escritura ensina muitos textos. Por exemplo, o próprio São Pedro, na primeira pregação, nos Atos dos Apóstolos, ele vai começar a falar que, tipo, havia um homem que não ia ficar preso à morte. Que no caso as pessoas achavam que era Davi. Ele fala, Davi não é, porque nós conhecemos onde é o seu túmulo. Aí ele vai dizer que do trono de Davi, que ressuscitou, é o próprio Jesus. Ele vai pegar algo do Antigo Testamento e dizer que está se cumprindo em quem? Em Jesus. Ou seja, o próprio apóstolo São Pedro, ele pega o Antigo Testamento e faz uma leitura o quê? Cristológica, entenderam? Ele está vendo Cristo no Antigo Testamento. Um outro exemplo, deixa eu me ver aqui. Moisés. De alguma forma, Moisés aponta para Cristo. Moisés, ele se transfigura, sim ou não? Sim. Quando ele está falando lá na tenda da reunião, Moisés. Ele sai com o corpo, aliás, com o rosto cheio de luz. Então, Moisés também, ele fala com Deus no monte, sim ou não? Sim. Fala. Jesus se transfigura, sim ou não? Sim. Ele fala com Deus no monte, sim ou não? Então, a vida de Moisés aponta, de alguma forma, para a vida de Jesus. Vocês estão entendendo? Mas é tudo? Não, tudo não, porque Moisés é pecador. Ele foi pecador, aliás, né? Hoje é santo, né? Imperfeito. Você olha para a vida de Davi. Davi era rei. Ele era corajoso. A realeza de Davi aponta para Jesus, sim ou não? Sim, que ele é rei. Um rei fiel a Deus. Que falhou, mas enquanto foi fiel, essa fidelidade aponta para Jesus. Ele era um rei que destruiu os inimigos. O Senhor, ele vai lá e vence os inimigos. Quem são? Os demônios. E os pecados, né? Os nossos pecados. Então a vida de Davi aponta para quem? Para Jesus. A vida de Josué, guiando o povo, que vence lá e depois tem a derrubada do muro de Jericó, aponta para a vida de quem? De Jesus. Então a leitura espiritual da Bíblia, ela tem Cristo como centro e tudo que cerca Cristo. Por exemplo, Gênesis 3, a mulher, ela aponta para quem? Para a igreja. A mulher aponta para quem? Para a Virgem Maria. A mulher que esmaga a cabeça da serpente, né, que pisa. Só que, de fato, quem pisa a cabeça do demônio, mesmo quem é? Jesus. Por Maria. É Maria com Jesus. É inseparáveis, né? São duas pessoas diferentes, claro. Ela é criatura. Jesus é Deus, óbvio. Estou querendo dizer o quê? Essa leitura de ver a Virgem Maria na Escritura é uma leitura o quê? Cristológica. Porque a Virgem Maria está relacionada a quem? A Jesus. Tem passagem na Escritura que fala do batismo. Aliás, no Antigo Testamento que fala do Mar Vermelho, fala do dilúvio, fala da passagem pelo Rio Jordão. Tudo isso aponta para o quê? Para o batismo. E o batismo tem a ver com quem? Com Jesus. Estão vendo? Ou seja, a gente vai tentar aprofundar isso ao longo das aulas, porque isso aqui é muito profundo, não é fácil não. É fácil, não é? Então a alegoria é mais ou menos isso. A outra parte qual é? É o sentido moral. Ou seja, aquele texto vai dizer, ele fala alguma coisa literalmente, e espiritualmente ele ensina, por que é moral? Porque ele ensina como nós devemos viver. Entenderam? Moral porque é como nós devemos viver, por isso é o sentido moral. Aí eu não vou aprofundar em cada um, porque como eu já falei, eu vou explicar isso melhor na próxima vez.
Mas o moral é como nós devemos viver, a partir do comportamento dos homens santos e do próprio Jesus, né? O sentido anagógico, tudo aqui é sentido espiritual, viu? Anagógico é aquilo que aponta para a eternidade. Por exemplo, quando fala de Jerusalém na Bíblia, Jerusalém quer dizer, literalmente quer dizer o que? Literalmente, a cidade, Jerusalém. De forma alegórica quer dizer o quê? A igreja. De forma moral, a gente deve viver como pessoas que querem morar na Jerusalém, moralmente. E de forma anagógica, é a Jerusalém celeste, ou seja, o céu. Entendem como é profundo o mesmo texto? Às vezes uma só coisa quer dizer uma multidão de coisas. Pronto, eu só fiz essa introdução, agora eu vou para o que eu queria falar. Mateus capítulo 6, versículo 6. Mateus capítulo 6, versículo 6. Vai dizer o seguinte: eu só vou ler esse versículo mesmo. O ideal é a gente não ler versículo isolado. Estou fazendo hoje só como exceção. Está falando sobre a oração, sobre o jejum, é o sermão da montanha, né? Esse é o contexto. Aí Jesus fala: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, ora ao teu pai em segredo. E teu pai, que vê o que se passa em segredo, te dará a recompensa. Nas vossas orações não usei muitas palavras, como os gentios, os quais julgam que serão ouvidos à força da palavra. Não os imiteis, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes que vós o peçais. Aí aqui onde ele vai ensinar um pouco o Pai Nosso, né? Logo em seguida. Mas não vou entrar na parte do Pai Nosso. Aconteceu essa interpretação fundamentalista, acho que já falei para vocês. Eu estava vindo lá da TV da gente, nessa época. Aí ia caminhando para o centro, mais para o centro, né? Aí passou um protestante, viu, rezando o texto, em silêncio, né? O texto na mão, rezando. Nem mexer os lábios eu mexo quando eu estou rezando o texto na rua, só fico em silêncio, rezando. Cada um reza de uma forma, tem pessoa que mexe os lábios, né? Reza baixinho. E a pessoa falou: ei! Aí eu, nem conhecia. Você mesmo, vem aqui, eu fui. Aí, sabia que você é um hipócrita? Porque a Bíblia fala que quando fores orar, entra no teu quarto. É mais um exemplo de uma interpretação o quê? Fundamentalista. Mas qual seria a interpretação literal? É de fato que nós devemos entrar em um local, quando a gente vai orar, fazer oração íntima, em um local aonde a gente não exiba a nossa oração. É um local onde a gente vai, por exemplo, estar mais tranquilo, né? Tem mais silêncio, a gente vai estar mais livre, né? Mais à vontade. No caso, o quarto da pessoa, né? E o ideal é que feche a porta. Porque às vezes a pessoa quer ficar lá de joelho, ou quer mesmo sentar, passar muito tempo rezando, e ele deixa a porta aberta para o pessoal ver ele rezando, o pessoal de casa, né? Digamos, né? Então, o máximo de descrição possível, de humildade, né? Não é proibido saber que você está rezando, não. Está fazendo o quê? Não posso dizer não, como se fosse... Não, estou rezando, pronto, vou rezar, vou para o meu quarto rezar, não tem problema. Quem vai recompensar? Deus. Mas ele vai recompensar o que se passa em segredo, entre você e ele. Talvez não seja segredo que você esteja rezando, mas o que se passa entre você e Deus é um segredo entre você e Deus. Vocês estão entendendo? Então, de fato, literalmente, está falando de um local físico? Sim, tem que ter um espaço de oração. Mas de forma fundamentalista, está proibindo rezar na sala? Rezar na cozinha? Eu rezava muito tempo da minha vida nos cajueiros, ninguém via. Eu ia lá para trás do cajueiro, sentava, levava um banquinho e passava, às vezes, 1 hora rezando no cajueiro. Ali,
É debaixo. Às vezes eu me atrepava no cajueiro. Tinha uns locais assim, tão bons assim de rezar. Ficava pendurado lá em cima. Isso meus 17, 18, 19 anos, né? 20. Não, até 19 mesmo. Aí, não rezei mais cajueiro porque eu vim embora pra Caju, entendeu? Senão eu ia continuar rezando lá de baixo, talvez. O local hoje para rezar. Os pássaros ali cantando, tudo, tranquilo, tudo favorece a rezar. Aí, enfim, aí eu estava no meu quarto, sim ou não, estando nos cajueiros? Fisicamente? Não. Né? De forma fundamentalista não, mas eu estava no meu quarto? Estava, que era um espaço de oração. Estava com as portas fechadas? Estava, ninguém estava vendo eu rezar. Mas alguém sabia que eu tinha que rezar. Cantasse, cadê o Oséias? Foi ali, os cajeiros, rezar. Vocês estão entendendo que é um ponto bem delicado, que parece a mesma coisa e não é? Aí tem proibição de eu estar no caminho, eu estar no ônibus e rezando. É o meu quarto. Tem proibição de eu estar, por exemplo, no caminho e rezando? Não. Só que o homem chegou chutando a porta do meu quarto e invadiu o meu quarto. Vocês estão entendendo? Aí eu falei, filho, então quer dizer que você não reza na cozinha, você não reza em nenhum outro local, né, da sua casa. Se não tiver quarto, você não ora, né? Aí questionei ele e falei assim, eu acho que o hipócrita é quem para os outros na rua e fica julgando. Aí é uma hipocrisia grande. Ele quer saber mais do que Deus. Ele ficou tão desorientado que ele ia para frente e ele saiu para trás de bicicleta que ele vinha. Eu fiz por arrogância? Não, mas a pessoa precisa entender que ele está sendo um louco no meio da rua. Entenderam? É um fundamentalismo terrível. A gente deve ter cuidado para não ser fundamentalista, entender de forma literal, mas o literal, repito, não é porque parece que é a mesma coisa ao mesmo tempo, né? O literal e o fundamentalista, mas não é diferente. De fato, está pedindo que reze no quarto, se tiver o quarto, é no quarto mesmo, porque o quarto é o local da intimidade, o esposo e a esposa ficam onde? No quarto. No máximo, quem entra ali é os filhos, mas geralmente os filhos têm o seu quarto. É um local de intimidade. Quando chega a visita, você chama ela para onde? Pro seu quarto? Não. Chama ela, se for mais íntimo, para a cozinha. Às vezes, que quando é visita não tão bem recebida, você já fala o café e traz lá na área mesmo. Ou não traz para nenhum canto e diz que está ocupado, né? Acabou o café. Então é um local de intimidade. Por que eu estou trazendo esse texto? Para a gente meditar um pouquinho. Eu vou sair um pouquinho mais, eu vou demorar um pouquinho mais, viu? Porque o cacique apareceu, graças a Deus. Ele tinha dito que ia para Fortaleza, ele não mentiu, mas não deu para ele ir, então ele veio comigo, né? Aí daqui eu vou celebrar lá no Pica-Pau, que não é o que passa no SBT, é uma capela lá, né? Mas é 5 horas lá, então tem que sair voando, né? Mas vai devagar, né? Aí o que acontece? Fala que tem que fechar as portas. Agora vamos entrar no sentido espiritual de fechar as portas. Quer dizer que a gente não deve deixar os nossos sentidos abertos a qualquer coisa, mas só para Deus. Por exemplo, eu vou rezar e vou levar meu celular para ficar ouvindo música que me deixa emocionado. Você não fechou a porta. Eu vou rezar, mas eu vou levar meu celular para ficar sempre olhando se chega alguma mensagem. Você não fechou a porta. Eu vou, mas eu fico assim, em 2 minutos olhando o horário, se já passou o tempo. Eu não fechei a porta. Fechar a porta é você estar só com a pessoa e se importar com ela. Vocês estão entendendo? Os sentidos que você tem, ouvido, visão, tudo que você tem é para estar voltado para a pessoa que você está. É tão ruim quando você está com uma pessoa. Às vezes até, uma vez eu brinquei com o Marcondes, né? A gente sempre conversa muito, aí ele... Isso aqui não é um segredo, né? Aí eu conversando, aí eu falei, presta atenção, macho, estou falando contigo, me escuta. Porque geralmente eu faço às vezes também, eu acho que eu fiz com o cacique também, presta atenção, eu estou falando. Eu falei o quê? Aí, não sabe o que diz, peraí, me escute, você tem que dar atenção, né? Cabeça na lua. Ou seja, e às vezes fazem isso comigo também, às vezes, vez ou outra, mas geralmente eu presto muita atenção na conversa da pessoa. E raramente voo, né? Assim, eu vou em outros momentos, quando eu estou assim no meio da rua,
Às vezes, se falar comigo no meio da rua, eu fico cego, só vejo os carros, né? O que não dá para acidentar, mas o resto. Às vezes eu escuto, Oséias, mas será que eu tô doido? Aí eu deixo ouvir mais vezes, né? Aí olha, tô gritando, mas por ti, né? Porque às vezes eu vou pensando mil e uma coisas, né? Coisa de doido mesmo, né? Aí voltando, vai rezar, fecha as portas. Ou seja, fechar a porta física, se estiver no seu quarto, é estar no espaço recolhido, mas é sobretudo não levar coisas que atrapalhem a sua oração. Vocês estão entendendo? Não vou rezar, aí leva o livro do Padre Reginaldo para ler durante meia hora. Não, você está lendo o livro do Padre Reginaldo, você não está rezando. Agora vamos para a oração, que aqui exigiria, e eu até vou propor para a coordenação, e para vocês futuramente, a gente fazer um retiro de oração. Vai ter as formações sobre a oração. É uma ideia minha, viu? Vocês amadurecem depois, a gente se reúne para combinar. Podia ser na capela ou em outro local. Um dia mesmo de retiro, manhã e tarde, né? A gente iria ter formação sobre a oração e depois praticaria formação e oração. Só isso, entendeu? Porque eu acho que 10 minutos, meia hora aqui é muito pouco. E a gente às vezes ouve e nem coloca em prática na semana, mas um retiro leva a gente a querer viver aquilo, né? Aí, enfim, eu queria falar um pouco sobre a oração de intimidade. Porque, por exemplo, a gente deve rezar o texto? Deve. Não é uma coisa assim banal, é importantíssimo. A maior arma contra o demônio, depois da Santa Missa, vários santos falam que o maior flagelo dos demônios é o rosário, né? Então é algo importantíssimo, não é um detalhe, é importantíssimo. A Virgem Maria, em várias aparições, insiste na oração do rosário. Em outubro a gente prega sobre o rosário, viu? Algo bem interessante, né? Porque o rosário é a meditação das Escrituras, sabiam disso? Então, a gente está no pudim, né? Coisa boa, né? Então vamos lá. O que é a oração íntima? Santa Teresa fala que a oração é um trato de amizade com Deus. Numa amizade, um escuta e o outro ouve. E depois o outro e eu escuto. Há uma troca, sim ou não? Sim. E é um trato, os dois querem ser amigos. Aí como é que vai dar essa conversa? Tem várias formas. Tem amigo que é mais calado, tem amigo que é mais tagarela. Tipo, você passar 2 horas calado e tiver cacique, ele fala 2 horas tranquilamente. É como se a gente tivesse normal, né, cacique? Ele nem presta atenção que eu nem falei. Se fizer um rum, ele continua normal. Ele nem sente falta do que eu falo, né? Mas se eu tiver com outra pessoa lesada igual eu, fala alguma coisa, menino. Aí se eu não falar, fica os dois calados. Mas continua amigo. Então cada amigo se relaciona de uma forma, é ou não é? Mas existe ali uma amizade, uma reciprocidade. Então, os santos, todos eles, diga comigo, todos. Não foi alguns não, viu gente? Todos tiveram a oração de intimidade. Porque, por exemplo, digamos que a Dona Arlete, ela reza muito. Ela reza as novenas, que é bom que reze. Ela reza o texto, é ótimo que reze. Só que a Dona Arlete, um exemplo, ou Oséias, ou Cacique, ele nunca para todo dia falar com Deus. Quando eu falo falar, não é aquela oração da manhã, não. Senhor, obrigado pelo meu dia, abençoa. Isso aqui é uma oração. Mas é aquela coisa assim, bem blá. Oi, tudo bom? Como é que vai, Paulo? Show? E aí, como é que tá a família? Beleza, pá. Show, bom trabalho também. Isso aqui é uma fala, um ponto? Aqui é a oração da manhã que a gente faz mais rápido, rapidinho, né? Vai almoçar, obrigado, Senhor, tu me deu comida, pá, valeu, né? É um malandro rezando aí. Tô tentando apressar. Aí vai à noite, agradecer a Deus, aí reza mais um pouquinho. Aí, geralmente é aquela coisa, né? Oferece o Pai Nosso por alguém, para um purgatório, mas aquela coisa assim bem burocrática, né? Quando eu estou falando de oração de intimidade, é oração que você abre o teu coração para Deus, você rasga. Todo santo fez isso, todo. Não tem santidade sem isso não, viu? Não tem, é impossível. É santo carmelita, é santo
leigo mesmo, é santo dominicano, franciscano, tem que ter a oração de intimidade. Vai ser meia hora, 1 hora, 2 horas, 15 minutos, 10. Vai chorar, vai rir, vai pedir perdão, vai louvar, vai orar em línguas, vai cantar, vai fazer o quê? Não, isso aí vai depender de cada espiritualidade. Mas que tem que ter oração de intimidade, tem. Quando eu falo aqui várias vezes que a gente tem que não ser empregado de Deus, mas amigos, é o quê? Essa oração íntima. É por isso que às vezes a gente não cresce na virtude. A pessoa é impaciente, você vê ela 15 anos depois, ela é mais impaciente ainda. A pessoa é fofoqueira, você vê ela está assim com doutorado em fofoca depois de 20 anos. Você vê a pessoa ela é preguiçosa, ela está com PhD em preguiça depois de 40 anos de igreja. A pessoa é reclamona, ela está assim caindo os dentes, morrendo, pedindo aos santos enfermos, e ela continua ali se maldizendo da vida, porque ela passou a vida toda se maldizendo e nunca mudou. Porque não tem uma oração de intimidade. A oração de intimidade, ela arranca o vício e dá a virtude. É Deus que dá através dela, entenderam? Porque Deus vai mostrando, não. Paulo, você é assim. O problema não é a tua esposa, é você. Olha aqui o que está fazendo. Aí ele vai dando na nossa cara, pá, pá. Aí você, bate mais devagar, Senhor. Ele dá mais seco, mais força, pá. Aí tem vezes que ele vem de forma terna. O senhor pode bater em mim. Ele, não, meu filho, calma. Vem aqui pro meu ombro, chore. Porque Deus vai dar, fala aqui o texto o quê? Vai dar a recompensa que a pessoa precisa. A recompensa não é o que a pessoa quer, é o que a pessoa precisa. Porque ele é pai, o pai dá o que o filho precisa. O que dá o que o filho quer é porque está mimando, sim ou não? Então Deus é o bom pai. Ele, às vezes, coincide do que você quer ou ser o que você precisa. Às vezes coincide. Aí é bom. Tem vezes que não. Eu estou querendo dizer o quê? Que a alma de todo apostolado, tem até um livro que eu li, isso aqui marcou minha vida. A alma de todo apostolado. A alma da missão é a oração. A gente não consegue ser um missionário virtuoso que converte os corações com a graça de Deus. Não a gente, Deus. Com a oração. Sem oração. Sem oração a gente não consegue. Porque a gente, tipo assim, prega, o pessoal se encanta. Mas depois a pessoa não se converte. Mas quando a pessoa, ela fala do que... Ela não vive tudo que ela fala, mas ela quer viver, ela luta para viver. É como se na palavra dela viesse um fogo. Vocês estão entendendo? E a pessoa ouve, ela diz, poxa vida, aquilo tem sentido. E aquilo fica martelando na cabeça dela. Pá, pá, pá. E ela vai fazer a coisa errada, faz, mas não é certo. E aquilo fica martelando até, não, eu vou deixar isso aqui, que tem um negócio me incomodando. Não é o negócio, é o Espírito Santo dizendo, filho, sai disso. É a ação do Espírito Santo que está te incomodando, dizendo, você não foi criado para viver nessa lama, não. Você não é porco, você é meu filho. Vocês estão entendendo que a vida de oração vai... Meus irmãos, a vida de oração é uma bomba atômica na nossa vida. É por isso, Santo Afonso até diz, eu me admiro que os pregadores falem tão pouco da vida de oração. Porque a gente fala de todos os assuntos, né? Tem até o mês do dízimo. Tem o mês da oração, que a gente tem nas paróquias? Não. Oi? Tem? Não, eu falo de movimentos nas casas, tipo assim, por exemplo, tem o mês do dízimo. Aí tem as novenas do dízimo. Mas tem um movimento espiritual de ensinar as pessoas a rezarem. Nas paróquias tem de oração, gente. Já tem um dia, foi no mês inteiro, onde se reza o mês inteiro. É isso que eu estou falando, né? Nesse sentido, né? Tem paróquias que é uma semana sobre o dízimo direto sem parar. Tem paróquias que é um mês. Isso é ruim? Não. Uma pessoa que reza, ela entende o sentido profundo do dízimo. Por exemplo, digamos aqui, o dízimo é para os pobres. Tem pobre na comunidade que se todo mundo devolve o dízimo, tem como ajudar os pobres, sim ou não? Tem, algum pobre que precisa achar alguém precisando de um remédio, tem como ajudar. Estão precisando, sei lá, trazer um ministério de música para ajudar aqui. Tem como você tirar o dízimo para dar? Se o pessoal ajuda, tem. É um sentido o quê? De evangelização. E tem um sentido de manutenção do templo do Senhor. Só que geralmente só se explica o quê?
manutenção do templo, é ou não é? Toda festa de padroeiro, as ofertas, o que apuras, geralmente pensa em quê? Coisas físicas. Às vezes são coisas físicas que ajudam a rezar, claro. Às vezes tem que comprar o ostensório, né? Coisas da liturgia, isso aí já é algo bem diferencial. Tem que cuidar da igreja? Tem. Mas por que não se fala muito? Sempre quando fala de evangelização tem que ser um dinheiro extra para não mexer no dízimo. É estranho ou não é? Claro que é estranho, gente. Porque o dinheiro é para gastar com evangelização. Vocês estão entendendo a lógica? Evangelização, não é batimento de perna não, entenderam? Evangelização. Eu lembro que houve um período que lá no famoso Ius Missionário, 20, 30, né? Aí perguntavam, fala de quê? Fala de feijão, de galinha, de farinha. Desses missionários, misericórdia. Não é para gastar nem R$1 no dízimo com eles mesmo não. Porque pagar um para levar um monte de missionário para falar de feijão, né? Não de salvação de almas, não de conversão. Não vamos só ouvir o povo, que a gente não vai converter ninguém não. Quem já ouviu esse discurso? Ninguém vai converter ninguém, vamos só ouvir o povo. Talvez vocês já ouviram e repetiram, né? Com a cara lisa que tem, igual eu já fiz também. Você não vai só ouvir não, você vai anunciar um evangelho vivo que transforma a vida das pessoas. Se for para ouvir, paga um psicólogo. Se for só para ouvir, entendeu? Só. Você vai ouvir também, é óbvio, você é gente. Mas se for só para ouvir, paga alguém para escutar a pessoa. Você vai ouvir e ser instrumento de Deus na vida da pessoa. E ela vai ser instrumento de Deus na sua vida. Entendeu essa troca santa? Não é só assim, não, bater um papo, é legal. Não. Porque às vezes você visita a pessoa, continua querendo ficar mais no pecado. Não, fé junta não tem nada não, criatura. Por que geralmente as pessoas não têm nojo do pecado? Porque não rezam. Por que as pessoas têm medo de confessar? Porque não rezam. Por que as pessoas andam quase de biquíni no meio da rua todo dia? Porque não rezam. Por que as pessoas não querem fazer jejum? Porque não rezam. Estou falando dessa oração íntima. Porque Deus nos desmascara na nossa oração, gente. Quando a gente não reza, a gente fica revoltado com todo mundo. Quando a gente reza, a gente fica revoltado com quem? Contra o nosso pecado. Ô bichinho safado, ô Oséias, né? Mas essa revolta é santa, não é aquela revolta assim, como é que pode eu, Oséias, pequei de novo nesse pecado? Quem se admira com o próprio pecado é sinal que não se conhece, viu? Tem gente que tem raiva porque caiu, mas não tem raiva do pecado, tem raiva porque eu caí, eu tão santo, tão assim ungido, cheio do poder, ô glória. Tem gente que age assim, tem raiva porque caiu, não porque pecou, mas porque vai ter que se humilhar lá diante do padre, vai ter que olhar para si e ver que é um miserável, pobre, podre, e que Deus ama mesmo assim, e levanta. Então eu queria bater aqui em nós, na minha cabeça e na sua, ó, eu preciso rezar todos os dias. Falando de oração íntima, Gente, porque não adianta você ser catequista. José, então eu vou abandonar a catequese? Não, criatura, começa a rezar que é melhor, não abandonar a catequese não. Ah, vou deixar de pagar o dízimo, vou deixar de ser ministro da palavra, vou deixar de ser ministro da Eucaristia, deixar de ser pregador. Não é para deixar de ser, é para começar a viver aquilo que sustenta isso. O que sustenta tu ser alguma coisa, ser consagrado a Nossa Senhora, ser devoto de algum santo, fazer outras orações, ir para a missa viver bem, é a tua oração íntima, é Deus que te sustenta. É o pilar, né? Sem esse fundamento, gente, a gente vai ver a missa mal, a gente vai rezar o texto mal, a gente vai pregar mal. Será, hein, Cacique? Cacique diz que se irrita por qualquer coisa, não diga uma coisa dessa. Então o que acontece? A gente vai vivendo como o zangadinho lá dos 7 anões, é? Aí tem o zangão, tem o preguiçoso, a gente vai ser aqueles 7 anões, cada um com o defeito dominante que prevalece. Vocês estão entendendo como é sério rezar? Primeiro porque quem ama quer estar perto, não é? O primeiro sinal de que a gente ama tão pouco a Deus é não querer rezar, fazer tudo. Não, eu faço depois. Depois. Deus me entende que eu não rezei. Deus me entende.
Aí quando chegar no céu, vai falar: se eu preguei no teu nome, eu tinha nome de catequese já há 20 anos, eu pregava na Pedra Branca, dava curso de catecismo, depois eu já ia celebrar no outro canto, eu só via aconselhando o povo. Eu não vos conheço. Nunca vi mais gordo. Quer ouvir em José, você quer ouvir essa história lá em cima? Misericórdia, né? Misericórdia. Afastai-vos de mim, malditos. Ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Ou seja, ei enxerido, tu é dito como mal, porque maldito é dito como mal, né? Porque você quer ir para um lugar que eu preparei, porque eles se revoltaram, para o diabo e para os outros anjos malignos. Aí tu quer ir para lá, né? Aí por que vai para lá? Fala assim: porque praticais a iniquidade. O que é iniquidade? É um coração que não é reto. Equidade quer dizer um coração reto, que quer agradar a Deus. Só que mesmo que nós queiramos agradar a Deus, fala Santo Afonso, né? Se a gente meditar aqui, ó, eu queria tanto agradar a Deus, né? Mas se você não rezar, não tem força. Vocês estão entendendo, gente? A gente aguenta por um tempo. Mas vai chegar um tempo da gente não aguentar. Você acha que se você não rezar e eu não rezar, quando chegar o tempo da perseguição, a gente vai dar conta? Da perseguição mesmo. Já que José para de pregar, eu te mato agora. Eu vou continuar pregando. Pois eu vou arrancar agora o seu dedo, a sua perna. Eu vou matar o seu primo, a sua mãe, o seu filho. Você não para de pregar. Se você não parar de pregar, eu não te mato, eu vou matar os seus aqui perto. Sem uma vida de oração, a gente tem como receber isso? É difícil. Praticamente impossível. Porque a gente fala: não, eu aguento sim, eu sou macho, né? A gente tem medo de qualquer coisa. Se eu ouvir um tiro ali de bala, né? Eu sou o primeiro. E eu procuro rezar. E não estou nem ameaçando a gente, estão ali se matando. E a gente fica assim, tempo de fazer cocô nas calças. E se for por Jesus, filho? Agora eu conto aqui uma história para terminar, quase terminar, aonde o homem falou assim: você vai negar Jesus. E a pessoa pensou: eu vou fingir que nego. É porque a pessoa falou: se você negar, você fica vivo. A pessoa falou assim: eu vou fingir que nego. Mas no meu coração não nego. Mas ele negou publicamente. Assim que ele falou: você nega Jesus? Aí ele falou: eu nego. Ele fez uma programação, né? Dentro dele. Isso é um outro santo que conta, né? Talvez esse outro santo leu o coração dele, né? Ainda assim que ele negou, falou assim: eu nego Jesus. Aí o soldado falou: maldito, tu perdestes a tua alma e também o teu corpo. Enfiou uma espada no coração dele. Forte, né? Ou seja, ninguém vai tapear não, gente. Ninguém ou nega ou não nega, se ensina ou não. Se negamos, vamos pedir perdão, para não negarmos mais. Mas não tem o meu tempo, vou tapear, né? Porque se você nega Jesus na frente de Deus, você está negando, está sendo escândalo. Não, poxa vida, a pessoa negou. A gente nega porque a gente quer agradar o mundo. Porque a gente não reza, a gente prefere agradar o que o mundo, né? E assim, tu é... Não, eu sou católico, mas não sou assim muito radical, não gosto assim de julgar os outros, né? A gente começa a querer pintar assim, ser um bom mocinho, é ou não é? Eu não sou assim, carrasco, tal, fundamentalista. Diz esse nome, mas é porque a pessoa está sendo o quê? Um covarde. Muitas vezes. Eu sou bem sincero. Eu não sou exemplo não. E eu tenho pecados bem piores que os de vocês. Não vou contar para vocês não morrerem de escândalo, né? E peço a Deus que me liberte de cada pecado meu. Porque pensamento não é pecado, sim ou não? Se a gente alimentar mal o pensamento, né? Eu luto todo dia. Todo dia eu luto. Tem dia que eu consigo, tem dia que eu consigo, outro não consigo, vou lutando. Só que assim, se for para conversar com um padre, se ele estiver falando uma heresia, eu falo com ele, normal. Porque o padre não vai me salvar. Ele é instrumento de salvação, sim ou não? Já teve vezes eu chegar para um padre e falei: padre, eu não concordo com o senhor. E nem concordo com nenhum que está aqui de vocês. Para mim esse pensamento vai totalmente contra a doutrina. Eu falei para o padre e para todos que estavam ali. Eles me espancaram? Não. Eles viram que eles estavam sim contra a doutrina. Mas ficaram assustados.
Isso foi lá em Marte, lá perto do Japão. Os padres daqui são tranquilos, né? Então foi lá em Marte. Você tem que dizer com humildade, né? Assim, eu sei mais que você, então eu falei, se quiserem me aceitar aqui eu fico, se não quiserem eu vou embora, mas eu vou ensinar o que a igreja sempre ensinou. Se a gente for covarde, gente, a gente está perdendo o dom mais precioso, que é o quê? A salvação. Enfim, a gente só vai conseguir se rezar. Então você tem que desabafar, você tem que chorar, você tem que agradecer. É a oração do jeito que você quiser, e depois você silencia. Depois eu vou falar sobre várias formas de rezar, mas reze como, tipo assim, se for falar agora comigo, você está conversando, sim ou não? Então a gente fala assim, eu não sei rezar não, mas está tão difícil lá em casa. Eu digo, pô, diga minha coisa para Jesus, você está rezando. Passa meia hora conversando comigo, uma hora, diga para Jesus a mesma coisa. Você está rezando já, e depois fica calado, que dá certo. Só que não é dizer, Oséias me dê uma força. Então a gente pede, né, claro, né? Mas Jesus me dê a força, aí ele pode. Jesus resolva. Se disser para mim, eu vou rezar por você, só vou dizer isso, né? Eu vou falar com aquele que o Serrador Ribeiro está falando de falar comigo, né? Eu vou falar com ele agora, por ti. Tem gente que fala até assim comigo, Oséias, reza aí por mim e me fala o que Deus te falou. Eu falei, meu Deus, o que eu fiz com esse povo? Porque você acha que eu sou um guru, né? Deus me dá o dom de revelação, mas não é assim não. E aí, Jesus, a Joaquina está perguntando o que é que eu falo. Pior que antes eu caía nessa, viu? Eu tão ingênuo, tão bobinho, né? Que eu ia lá me trancar no quarto de Jesus. Tu quer o que para aquela criatura? Ia lá, rezava. Aí ligava, irmão, Deus falou isso aqui, né? Mas eu fiz muitas vezes isso mesmo, entendeu? Deus viu a minha burrice, né? E Deus falava, e de fato, pessoal, valha, era isso mesmo. Deus fala, claro. Só que isso é o certo? Não. Você tem que falar com Deus. Você não é um menino de recado, você tem que falar, Senhor, eu estou triste, estou chateado com Alexandre, não tenho simpatia por nenhum por ele, tira ele lá daquela coordenação. Aí o Senhor, não filho, tu que não presta. Aí ele vai ficar. Eu digo, não filho, fique amigo dele, ajude ele, reze por ele. Ou seja, à medida que você vai abrindo o seu coração para Deus, você vai ouvindo Deus também com o tempo. Vocês estão entendendo? Ouvir Deus é simples, é só você ser amigo dele. Mas precisa ser amigo, porque senão o demônio vai colocar coisa no nosso coração e a gente vai dizer que foi quem? Deus. E às vezes a coisa é bem bonitinha, viu? A gente já falou assim, Deus colocou isso no meu coração. Eu falei, Deus, foi Deus mesmo? Foi. Aí a pessoa, peraí, foi Deus ou não foi? Diga. Se foi Deus, você tem certeza, né? Que foi. Você está gaguejando, presta atenção. Você pensou, você está querendo isso, ou Deus te falou? Não, eu acho que foi Deus, igual o Chapolin, né? E não sei o quê. Não, então venha devagar, filho. Se Deus te falou, como foi que ele falou? Ah, certo. Se foi ele, vou rezar. Se for ele, vai me falar, porque ele tem liberdade de falar comigo, né? Estou aqui para ele falar comigo. Mas se não for, ele vai desmascarar. Enfim, quem reza vai ter algo chamado, com a graça de Deus, se pedir muito, né? Discernimento dos espíritos. Às vezes vem coisa na sua cabeça tão bonita, mas é só da sua cabeça. Vocês estão entendendo? Deus colocou no meu coração para nós fazermos retiro pessoal. Não, foi eu que tive a ideia. Não foi na revelação não, viu? Mas Deus pode aprovar, sim ou não? Sim, é bom. Ele quer. É vontade de Deus que a gente se reze um dia inteiro, sim ou não? Sim. Então a gente precisa ir amadurecendo isso, essa voz de Deus, porque o outro lá ele entra com a voz dele enganadora, sedutora. Aí agora eu agradeço, rezem por nós pela nossa ida e peço que vai ter adoração agora, né? Quem não foi para a missa, aí você já vai para a missa, né? É 5 horas a missa, É 6, vai ficar para adoração todo mundo, né, gente? Você não mora